Olá, pessoal. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Amém. Pois bem, nós iniciamos com essa oração porque o tema de hoje nos aponta a realidade central e fundamental da nossa experiência de fé, que é o reconhecimento do mistério da Trindade. Vamos lá. Esse primeiro tópico é um tópico que não diz respeito apenas a uma teoria, mas à consciência da Igreja a respeito da Trindade e de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus em três pessoas, nasce inclusive da fórmula do batismo. Então, sempre os cristãos passaram a considerar o seguinte: já que a fórmula batismal, desde o início do cristianismo, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então não houve dificuldade para que esses dogmas fossem se esclarecendo, tanto em 325, com o Concílio de Nicéia, quanto em 381, em Constantinopla, que o símbolo dos apóstolos foi plenamente esclarecido, a tal ponto que a terceira pessoa da Santíssima Trindade tivesse, de fato, sendo reconhecida como Deus, assim como o Filho e o Pai. Vamos adiante. Parágrafo 233 diz que nós pronunciamos a nossa fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos nomes. Isso aqui para deixar claro que nós não cremos em três deuses, mas em um único Deus. 234, essa centralidade do mistério. Inclusive, a gente já comentou o significado dessa expressão mistério, né? 235. Nesse parágrafo, se exporá brevemente de que modo é revelado o mistério da Santíssima Trindade, de que maneira a Igreja formulou a doutrina da fé sobre este mistério e, finalmente, de que modo, mediante as missões divinas do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai realiza o seu desígnio benevolente de criação, redenção e de santificação. Nossa, esse parágrafo é maravilhoso. Porque, vejam bem, nós podemos considerar o seguinte: existe a relação com a primeira seção da primeira parte que nós estudamos, uma progressão na revelação. Então, nós só vamos entender plenamente aquilo que é possível ser compreendido da Trindade através de Jesus Cristo, ok? Nós não olhamos tanto para o Antigo Testamento quando nós queremos compreender a Santíssima Trindade, porque até o Antigo Testamento, a pedagogia divina vinha conduzindo os povos para uma purificação de toda idolatria e sincretismo, para que eles se diferenciassem dos pagãos. Então, nós saímos de uma realidade que, no geral, os povos eram politeístas, e começamos com Abraão, Isaac e Jacó a ter uma monolatria. O que isso significa? Ainda que existissem outros deuses, o Deus que aquelas famílias adoravam, os descendentes de Abraão, era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, qual que é o distintivo que aparece em Êxodo capítulo 3 para Êxodo 3, versículo 13, por exemplo, quando Deus vai se revelar para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que é que nós temos essa explicação? Primeiro, porque Abraão, ele não entende muito bem se só existe um Deus ou se não. O primeiro fato da história de Abraão é que Abraão era um pagão. Deus, ele escolhe um homem qualquer lá em Ur da Caldeia, né? Ele, escolhendo Abraão, faz com que aquele homem, dentre várias possibilidades de adorar vários deuses,
ele passe a adorar um único Deus, ok? Essa é a primeira estratégia de Deus para preparar o ambiente para o monoteísmo. Só que é um pouco precipitado eu tomar consciência de que só existe um Deus, sendo que antes eu preciso, dentre esses deuses, que depois a gente vai entender que não existem, a escolha seja de Abraão. Vamos lá, deixa eu traduzir. Abraão, Isaac e Jacó, eles vão adorar um Deus. Se você perguntasse para ele, mas não existe outro, olha, ele ia falar, não me interessa se existem outros deuses, porque o meu Deus é tal, é aquele que se revelou e chamou o meu pai Abraão, enfim. A história ela muda com Moisés, ou seja, Abraão ele está mais ou menos no ano por volta de 1800 a.C. Moisés ele já vai aparecer depois desses três homens, né, Abraão, Isaac e Jacó, e depois dos filhos de Israel, aquelas 70 pessoas terem descido para o Egito. Então, isso aparece no livro de Gênesis, né? Depois, vão se passar aí 300, 400 anos. Então, a gente chega por volta de 1300 na figura de Moisés. Aí, em Moisés, eu tenho a definição do monoteísmo. Agora, não é que existam vários deuses e eu vou escolher adorar um único Deus, monolatria. Eu vou reconhecer que só existe um único Deus. Essa é a consciência que passa a existir para constituir o povo de Deus. Porque Deus diz para Moisés na sarça ardente, eu sou aquele que sou. É uma tradução muito pesada para a gente conseguir trazer todo o valor semântico dela, né? Seria Reié, Axé, Reié. Porque no hebraico nem diz eu sou, só seria como se Deus dissesse eu, aquele que. Algo que, enfim, a gente precisaria estudar a cultura hebraica para entender que ninguém conjugava o verbo ser, muito menos na primeira pessoa, porque isso é uma propriedade divina. Enfim, isso aqui eu estou dizendo para a gente caminhar no sentido que foi a revelação. Porque, por outro lado, eu acho que ficou claro, né? Existe um plano divino para revelar a identidade de Deus. Deus, ele criou o cosmos, aí dentro do cosmos existe a sociedade humana, ele escolhe um homem livremente, a aliança em relação ao cosmos era Noé, por meio do arco-íris. Com Abraão, existe a circuncisão, que agora a marca da pertença, ela passa a existir pela carne e pelo sangue, né? Os primogênitos, ou melhor, todos os homens, quer dizer, daquelas famílias teriam que ser circuncidados. Com Moisés, essa aliança, ela ganha um caráter ainda um pouco mais profundo e penetrante, que é por meio da legislação, da lei. Ou seja, a observância da lei tem um caráter um pouco mais espiritual. E agora eu tinha, então, toda a criação sendo restabelecida na união com Deus em Noé. Depois, dentro da criação, tem a sociedade humana. Um indivíduo escolhido foi Abraão. E dentro dessa sociedade, eu tenho um povo que foi eleito, que são os descendentes de Jacó e Israel. E desse povo, o povo hebreu, Deus vai separá-los, consagrá-los para uma pertença pessoal. Então, com esse povo, ele vai selar uma aliança como nenhuma outra, ok? Isso aqui é o plano de revelação. Agora, a respeito da doutrina, nós vamos ter um processo de amadurecimento no que a gente entende do mistério. E isso se dá em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo, ok? Com Jesus Cristo, eu tenho a revelação que existe uma segunda pessoa na Santíssima Trindade e ele ainda irá nos anunciar uma terceira pessoa. Essa é a fé de 2000 anos da igreja. E o que é o maior desafio? Olhar para... Vamos lá, qual que era o desafio para quem conviveu com Jesus? Exemplo, quem viveu com ele lá em Nazaré, na Galileia. O que era o desafio para eles? Poxa, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe e os seus irmãos? Qual que é o problema? Eles não tinham a capacidade de
muitas vezes ir além da aparência e ver com os olhos da fé. Por isso que Jesus Cristo, ele realizou alguns milagres. No Evangelho de João, a gente tem pelo menos 7 que são colocados ali como evidência clara. E por isso que João chama de sinais. São 7 sinais que vão revelando que Jesus é Deus. O que é assim, a essência do Evangelho de João? Que olhando para Jesus Cristo, reconheçamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e segundo, a condição para a vida eterna é reconhecer Jesus como Filho de Deus e ouvir sua palavra e guardar os seus mandamentos. Pronto, esse é o Evangelho de João. Então, o plano divino da salvação, ele tem uma pedagogia e a plenitude, ela acontece em Jesus Cristo, inclusive, tanto da salvação quanto da revelação. Pronto. O que é o problema que eu acabei de dizer? Como que eu olho para Jesus e reconheço que ele é Deus? Sendo que ao todo tempo eu aprendi que Deus é absolutamente transcendente. Porque Deus, na sua substância primeira, ele é por espírito. Então, quando o Filho, ou seja, o Verbo eterno do Pai, ele se encarna e entra no tempo, eu estou falando de algo que para qualquer judeu é um absurdo. Entende? Ah, vai existir o Messias. Não, tudo bem que vai existir o Messias. Agora, que esse Messias seja o próprio Deus aí já é demais. E que ele seja um humano, o problema não para por aí. Tem uma terceira pessoa na Santíssima Trindade, que é o Paráclito, o dom supremo de Deus, que haveria de ser enviado depois que Jesus ascendesse ao céu. É bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E por isso que nós vamos dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, ok? Isso aqui é muito caro para a teologia latina, né? A Igreja Ortodoxa não considera que o Espírito Santo proceda do Filho também. Seria procedência só do Pai. Mas isso traz uma consequência bastante complicada para diferenciar o Filho do Espírito. Como uma autonomia em relação à pessoa, mas uma unidade em relação à substância. Enfim, eu quero simplificar as coisas, não complicar. Então, vamos por partes, né? A criação, geralmente, a gente associa a figura de Deus Pai, a redenção, a figura do Filho, e a santificação, a figura do Espírito Santo. Nós vamos ter um pouco mais de dificuldade de entender o Espírito Santo, porque ele é chamado, geralmente, de o grande desconhecido. Porque em nenhum momento nós vemos o Espírito pronunciar eu. O Pai pronuncia eu. Isso aqui é o Antigo Testamento e o Novo, são inúmeras as passagens. O Filho pronuncia eu. O Espírito Santo, como que faz? Esse é um dos desafios quando a gente vai tentar entender a terceira pessoa. Mas vamos adiante. Agora eu gostaria de, no parágrafo 236, abordar um tema um pouquinho delicado. Os padres da igreja, eles distinguem entre teologia e oikonomia, ou seja, a identidade mesma de Deus e a economia. E aqui eu gostaria de deixar claro que o termo economia não se refere em nada ao mercado financeiro, ao mundo dos negócios. Oikos, em grego, significa casa, e nomos é lei. Economia, uma das acepções, né, por essa etimologia, seria organização da casa. Tá, mas segura aí. Teologia ou economia, né? Ou economia, vamos lá. Designando com o primeiro termo, teologia, o mistério da vida íntima do Deus Trindade. E com o segundo, todas as obras de Deus por meio das quais ele se revela e comunica a sua vida. Comunicar a sua vida é a graça que nos é ofertada. E mediante a oikonomia, que nos é revelada, a teologia. Poxa, um erro aí, né? É diante, é mediante. Mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a economia. As obras de Deus revelam quem ele é em si mesmo. E, inversamente, o mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. E acontece o mesmo, analogicamente, entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se
em seu agir. E quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos o seu agir. Olha, eu não sei se para você foi fácil compreender esse parágrafo, mas esses dois termos parecem muito estranhos. Teologia, nesse sentido, é Deus em si mesmo. Ou seja, vamos pensar naquela comparação clássica, o bendito do iceberg. Lembra que eu tenho uma pontinha que aparece e a maior parte que me permanece oculta? Mas a ponta do iceberg que eu vejo é iceberg também, né? Não é outra coisa. Enfim, essa comparação eu acho que ela só ajuda a pensar que tem uma parte que eu vejo e uma parte que eu não vejo da mesma coisa. Agora, esquece essa comparação porque ela é muito trivial. E vamos lá. Vocês concordam que o que nós conhecemos de Deus é o que o Filho revelou? É o que o Filho é a palavra pronunciada do Pai. Então, o que nós conhecemos de Deus é aquilo que foi revelado no Antigo Testamento e que chega a uma plenitude em Jesus Cristo, ok? Isso a gente chama essa dimensão da obra de economia da salvação. A economia da salvação, inclusive, é um dos termos que a gente usa para falar dos sacramentos. Os sacramentos estão lá na parte em que a gente fala da economia propriamente dita. Olha lá, a economia sacramental é o parágrafo 1076 em diante. Isso está lá na segunda parte do catecismo. Aí o título é Economia Sacramental. Lembra que eu falei que economia pode significar a ordem da casa ou a organização da casa? Pensa um pai de família que ele tem os dons para dispensar e ele vai estabelecer uma forma para que isso aconteça. Isso a gente está chamando de economia. Vamos lá. Karl Rahner é um teólogo do século passado, gigante, porque realmente ele é muito culto e tem uma inteligência penetrante, mas Karl Rahner ele acabou sendo queimado um pouquinho por umas afirmações que ele fez que eram são um pouco problemáticas. Eu estou fazendo uma breve observação. Mas Karl Rahner ele tem um axioma, eu vou falar isso para vocês, mas não precisam preocupar, que é o seguinte, ele diz que a trindade econômica é a trindade imanente. Nossa, para que eu falei isso, né? Só piorei o negócio. Aquilo que a gente vê dele, Jesus Cristo, que foi enviado para redimir a humanidade, o Espírito Santo, isso que a gente consegue conhecer de Deus, porque ele se revelou a nós, é e reflete aquilo que ele é intimamente. Entendeu? Então, a trindade econômica, essa que aparece para nós, é a trindade imanente. Ou seja, é aquilo que Deus é. Vamos lá. Isso, em outros termos, é como se existisse o Deus revelado, Deus revelatus, aquilo que nos foi manifestado, e o Deus abscondidos, ou Deus oculto. O que eu estou querendo dizer? Tem como eu entender totalmente e esgotar a essência de Deus? Não, definitivamente não. Deus nunca vai caber na minha cabeça. Deus em si mesmo, ele escapa o que eu posso conceber, ok? Então, a gente fala que essa é a dimensão da trindade imanente. Deus em si mesmo, como ele é, puro espírito, tendo nele o corpo de Cristo, a segunda pessoa, ela está na Trindade encarnado, né? É algo que escapa a nossa compreensão. Mas eu compreendo Deus a partir daquilo que ele revelou. Está começando a fazer sentido? A economia, o progresso da revelação e o plano de salvação. Pronto. O axioma está aí, né? A trindade econômica é a trindade imanente. São dois tópicos. Eu só precisava citar porque isso é um tema recorrente na teologia também. Não precisam se preocupar com isso.
Vamos adiante, parágrafo 237. A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Ou seja, o que é um mistério em sentido estrito mesmo, né? Em sentido próprio. É algo que, se não tivesse ninguém para nos contar, a gente não saberia. A gente já passou por isso quando a gente falou da fé. Eu posso até chegar a concluir que existe um Deus único, né? Algo muito avançado disso passou a existir na filosofia grega, por exemplo. Eles foram deixando de lado o politeísmo para reconhecer que existia um Deus supremo. Basta olhar para Platão. Platão chega nessa conclusão. O Deus supremo é o sumo bem. O problema é que nos gregos ainda não existia a ideia de criação. Isso aqui não existia neles. Mas enfim, eles, pela razão, chega a compreender que é um Deus só. Tem como entender que há um Deus em três pessoas, se isso não for revelado? Definitivamente que não. Vamos adiante. A revelação de Deus como Trindade. O Pai revelado pelo Filho. A invocação de Deus como Pai é conhecida em muitas religiões, só que em sentido geral, né? Aí a monolatria que eu já comentava. Só que Jesus ele pronuncia Pai não como quem olha para a natureza e fala a Mãe Terra, né? A Mãe Natureza, né? Existe um Deus Pai, é um Deus que é criador, que é nosso Pai, né? Não, Jesus ele vai pronunciar de modo, olha aí, o parágrafo, vamos lá, 239, ao designar a Deus como nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e a autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os filhos. Tá, é um Pai. Mas vamos lá, parágrafo 240. Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Nunca houve na história alguém que chamasse Deus de Pai em sentido próprio. Não é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Ninguém conhece o Pai senão... Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Isso aqui é um problema seríssimo. Porque Jesus, ele disse que ele era Filho de Deus. Outros disseram, né? O centurião que transpassa Jesus naquela cruz, né? Aquele soldado romano, ele diz: esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, a profissão de fé de Pedro é: tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Em grego, huios tu teu, né? Filho de Deus. Isso aqui é muito sério. Como assim é filho de Deus? Nós podemos. Os judeus até chamavam Deus de Pai. No Antigo Testamento até tem expressões em relação a Deus como sendo Pai, né? Israel é o filho de Deus, né? Ou ainda, Deus cuida de Israel como uma mãe. Mas, poxa, aqui nós estamos falando em um sentido amplo. Agora, o que é ser filho realmente? Você tem a mesma substância. Eu tenho a mesma substância dos meus pais, né? Nós, inclusive, somos geneticamente parecidos. Eu sou feito da mesma matéria que eles. A substância dos meus pais é serem humanos e eu sou humano. Se eu digo que, se eu entendo que Jesus é filho de Deus, eu assumo que ele também é Deus. Isso tudo para a gente parece óbvio, né? Porque nós somos cristãos. Para os judeus era difícil entender que Jesus era Deus. Para a gente hoje, não é tão difícil às vezes pensar que Jesus é Deus. Às vezes é difícil pensar que ele se fez plenamente homem. É o nosso desafio. Mas enfim, vamos adiante. Parágrafo 241. Isso aqui é o prólogo de São João, que o verbo estava no início com Deus, né? Parágrafo 242. A consideração de como que o Concílio de Nicéia vai avançar no entendimento a respeito da identidade de Jesus, ou seja, em Nicéia nós vamos cunhar e definir aquele termo, né? Homoousios, ou seja,
Jesus é da mesma substância, é consubstancial ao Pai, então ele é o mesmo Deus que o Deus Pai, só que em pessoa diferente. E depois em Constantinopla, nós vamos ter o esclarecimento, né? O Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de Deus, de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Isso aí é para combater um monte de heresia, inclusive uma das piores da história da igreja, que é o arianismo, que negava que Jesus era Deus. Ário foi um padre muito problemático, né? Mas, para defender a igreja contra as heresias, a doutrina da igreja avançou cada vez mais. O Pai e o Filho revelados pelo Espírito. Parágrafo 243, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa da Santíssima Trindade. Isso aparece lá no Pentecostes de João, quando ele vai afirmar que enviaria o Espírito do Pai, que seria o revelador de toda a verdade. Quando o Paráclito vier, conhecereis a verdade plenamente. Isso aqui é o tempo da igreja, né? Parágrafo 244. A origem eterna do Espírito revela-se em sua missão temporal. Eu queria gastar um pouquinho de tempo para falar dessa história de missão. O que é missão? Missão é envio, né? Ah, fulano foi enviado em missão. Ou não tem, quando acontece uma guerra, um país lança um míssil contra o outro. Míssil, missão, é de envio. Jesus foi enviado pelo Pai. E isso se consuma na encarnação, ok? O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, foi enviado a nós. E isso acontece em alguns momentos na história de salvação, mas quando que acontece efusivamente? Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, 10 dias depois da ascensão de Jesus. O que é que nós entendemos? Que nesse progresso da salvação, a partir do momento que os homens haviam sido batizados na fé em um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam prontos para serem templo, morada dessa mesma presença, da presença de Deus. Mas vamos lá. Santo Irineu vai dizer que o Filho e o Espírito são as duas mãos pelas quais o Pai se revela. Ou seja, são as duas mãos pelas quais o Pai realiza a obra de salvação na nossa história. Isso é muito bonito. Desde o Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo já aparece. Ele que falou pelos profetas, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tem algumas ações mais pontuais, né? Como em Eliseu. E depois, Eliseu ele pediu uma porção dobrada, né? Uma dupla porção do Espírito que havia em Elias. E nós vamos perceber que em vários momentos no Antigo Testamento existem ali sinais da presença de Deus. Nos juízes, por exemplo, que eram juízes chamados carismáticos, porque foram suscitados pelo Espírito, né? Gedeão, Débora. Mas o Espírito ele só virá efusivamente depois da vinda de Jesus. E aí nós temos todo o Novo Testamento. Em um texto abundante sobre a ação do Espírito Santo, nas cartas de Paulo, por exemplo. Mas, enfim, esse tópico nós não vamos gastar tempo, porque é assunto futuro, quando nós estivermos no parágrafo e no artigo sobre o Espírito Santo. Mas eu queria falar dessa dimensão da missão. Vamos adiante. Parágrafo 245. A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico, né, em 381. Olha aí, nós precisávamos deixar claro que a fé da igreja é a fé no Espírito como uma terceira pessoa. Isso é muito sério. Cremos no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho. E depois nós vamos chegar até a afirmação, né? Cadê? E procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Pronto, eu retirei essa parte, mas ela é importante, né? Porque diz assim: e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ou seja, a gente adora quem? A Deus somente. Então, no credo niceno-constantinopolitano fica evidente que a gente reconhece a terceira pessoa como Deus. Vamos lá. O filioque é uma expressão que aparece na tradição latina do credo, né? Creio que procede do Pai e do Filho. Só que em latim, o et filio, a gente põe com esse sufixo, né? Filho, mais esse que o é. Então, toda vez que alguém falar filioque, é o quê? É falando que Deus, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque significa isso, e do Filho. Nos ortodoxos, a gente não tem essa afirmação. A afirmação do filioque não figura no símbolo professado em 381. Não figurava, né? Mas, com base em uma antiga tradição latina e alexandrina, o Papa São Leão o havia já confessado dogmaticamente em 447, antes que fosse anexado em Calcedônia. Então, que procede do Pai e do Filho, primeiro vamos lá, 325, qual concílio? Niceia. O que ali a gente deixa claro? Que Jesus é Deus, ok? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Isso vai ser amadurecido até Constantinopla, 381. E aí deixa evidente que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus. Mas só em Calcedônia, em 451, nós vamos ter a definição do filioque, de que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Enfim, isso aqui é bem marcante assim no começo da igreja, né? A introdução do filioque no símbolo niceno-constantinopolitano pela liturgia latina constitui ainda hoje um ponto de discórdia em relação às igrejas ortodoxas. Eles não aceitam, mas esse problema ele é mínimo. Só que como é um problema histórico, vira um problemão. É um desafio, né? Queira Deus que um dia essas desavenças sejam resolvidas, né? Parágrafo 248. A tradição oriental põe primeiramente em relevo o caráter de origem primeira do Pai em relação ao Espírito. Então, confesso que o Espírito Santo procede do Pai. E ele procede mesmo do Pai, mas ele também procede do Filho, porque Jesus afirma exatamente isso. Se eu não for, o Espírito não virá. A tradição ocidental põe primeiramente em relevo a comunhão consubstancial entre o Pai e o Filho, afirmando que o Espírito procede do Pai e do Filho. Olha só, o nosso problema aqui é que se eu nego que procede do Filho, eu passo a ter dificuldade para afirmar a unidade de Deus. E existe uma heresia que é subordinacionismo. O subordinacionismo teve várias caras na história, mas o subordinacionismo diz que Deus mesmo é o Pai. O Filho e o Espírito Santo seriam subordinados. E a gente não, a gente crê que só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são só um, e não tem ninguém que é menos do que o outro. Mas vamos adiante. A Santíssima Trindade na doutrina da fé, a formação do dogma trinitário. Parágrafo 249. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens na raiz da fé viva da Igreja, principalmente por meio do batismo. Isso aqui é o que eu afirmei no começo da aula, da nossa reunião, né? Parágrafo 250. No decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente a sua fé. Pronto. 325, 381, 451, os concílios principais para combater qualquer heresia. Parágrafo 251.
Agora o bicho pega. Um dos maiores desafios para fazer teologia é conceitual, é a terminologia. Poxa, a gente não tinha nem palavra. Vocês imaginam? Hoje a gente fala em dignidade da pessoa humana. Vocês pensem bem, na época que Jesus viveu, por exemplo, nem existia o conceito de pessoa. Algo parecido que existia na cultura dos gregos era pronunciado com a expressão prosopon. Prosopon em grego significa máscara. É algo que usava no teatro, né? A prosopon, a máscara, era para colocar no teatro e assim melhorar a projeção vocal. Você imagina, de prosopon a gente vai ter a derivação do conceito de personagem, ou seja, a gente só vê isso sendo esclarecido lá com Santo Agostinho, por exemplo, séculos, né? De onde que nasce o termo de pessoa? Porque Agostinho precisava dizer o que que em Deus é três. Tá, é um Deus só. Então o que que é três nele? Se é substância, né? Se é a hipóstase. Hipóstase é a mesma que substância. Se a hipóstase é a mesma, o que que é três? Não tinha conceito para isso. Aí pronto, desenvolve o conceito de pessoa, que no latim a gente vai ter como persona, mas eu não posso cair na história do modalismo, que é uma outra heresia que fala assim: ah, então quer dizer que é um Deus só e cada hora ele está com a máscara diferente? Ora com a máscara do pai, ora com a máscara de filho? Não, não é isso, não é personagem. É um Deus só em três pessoas. Aí a gente vai ter uma definição bacana de pessoa que é com Boécio, né? Séculos mais tarde. É uma substância individual, né? De natureza racional. Pronto, eu já defini o que é a pessoa a partir da sua dimensão espiritual também. Mas ainda não é o melhor conceito. Então vai passar toda a Idade Média, e aí de uns séculos para cá a gente tem uma antropologia um pouco mais robusta para entender o que é pessoa, né? Estou tentando só dar um gostinho do que foi o drama de há 2000 anos atrás, aqueles homens terem que achar uma forma de expressar a fé. Tertuliano, que é um dos padres da igreja de língua latina, ele está no século II. Sozinho, ele foi responsável por formular mais ou menos 900 vocábulos. Trinitas, por exemplo, para falar do que é a trindade, ou trinitas em latim, uma elaboração de Tertuliano. Persona é um termo que aparece em Tertuliano. Tertuliano ele vai ficar um pouco mais conhecido porque no fim da vida ele cai numa heresia, que é o montanismo. Mas Tertuliano era muito grande. Mas enfim, vamos adiante. Parágrafo 252. A igreja utiliza o termo substância, também aparece como essência e natureza, né? Para designar o ser divino na sua unidade. E o termo pessoa, hipóstase, para o prosopon no grego, como eu disse, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. E o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência uns aos outros. Vamos lá. Se existe o pai, é porque ele tem um filho. Ninguém é pai se não tem filho. Se existe alguém que é filho, é porque tem um pai. E se existe um vínculo entre o pai e o filho, é porque existe algo que verdadeiramente faz os dois, que é o Espírito Santo. Só que Pai, Filho e Espírito Santo, para nós, parece em Deus, Pai, o Pai, a paternidade não é uma atribuição, é o nome dele. Porque quem verdadeiramente é pai, em sentido. Jesus diz: não chama ninguém na terra aqui de pai em sentido pleno, porque só um é pai. Então, Javé ou Iavé não é um nome bom para Deus, porque é como se estivesse apontando para a substância. Agora, pai, filho, aponta para quem ele é enquanto pessoa. Então, Deus ele é pai, ele é filho, ele é o Espírito Santo.
Isso aqui para a gente parece que não é nome próprio, né? Espírito Santo não é nome próprio. Porque, poxa, o Pai também é Espírito. E o Pai também é Santo. Mas é em relação. É a forma mais profunda de cada um deles existirem juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim. A gente já passou por isso, a gente sabe que qualquer analogia é insuficiente, então vamos adiante. Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é una e não professamos três deuses, mas só um Deus em três pessoas. A Trindade é consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isso é, um só Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Pronto. Tranquilo, Max? Parágrafo 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra que a gente já comentou que se Deus é amor, como São João insiste, ele não poderia ser um Deus isolado? Porque o amor exige que alguém ame alguém, não tem? Amor, um indivíduo só. Enfim, vamos adiante. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, são pessoas distintas. E no fim, o Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. Aqui eu queria chegar. Vamos lá. Deus Pai, ele é o quê? Ele é gerado? Não. Então, ele é ingênito. O Filho, ele é gerado? É. Então, ele é unigênito. E o Espírito, ele é gerado? Então, ele seria como o Filho, mas só o Filho é gerado. O Espírito, ele procede. Ele é... Deixa eu conferir exatamente a expressão que eu posso usar aqui. Um segundo. Expirado. Pronto, perfeito. O filho, ou melhor, o pai é ingênito, não foi gerado. O filho é unigênito. E o espírito é expirado, ou seja, o espírito é ruá, né? É pneuma. Ele é expirado do pai e do filho, ele procede do pai e do filho. Eu acho que agora fez mais sentido, inclusive, o filioque, né? Deus é ingênito, Deus Pai. Quase sempre que eu falar Deus, eu estou me referindo ao Pai, porque é assim que é a terminologia do Antigo Testamento. O Filho é unigênito, porque é o único que é gerado, e o Espírito Santo é expirado. Isso aqui tem uma referência clara a Gênesis capítulo 2. E Deus expirou-lhes nas narinas o hálito da vida, né? Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele dá a eles o Espírito Santo e concede a paz. Pentecostes é essa efusão do Espírito. Enfim, então, beleza? Ingênito, unigênito, inspirado. Vamos adiante. Parágrafo 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Relativa por quê? Não tem pai sem filho, não tem filho sem pai, enfim. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, ele tinha um resumo da fé, né? Ele fala aqui umas coisinhas, depois refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Vou mergulhar-vos na água e tirar-vos dela. Isso aqui é no momento do batismo, né? Desde que vocês acreditem que existe uma só divindade, né? Existe una
nos três. Enfim, isso aqui é só para dizer que a fé na Trindade é algo desde o início. Vamos lá, parágrafo 257, as obras divinas e as missões trinitárias. Lembra do termo economia? É sobre essa parte aqui. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. E isso ele pensou desde antes da criação, para que fosse consumado em Jesus Cristo, no qual nós somos predestinados à adoção filial. Lembra que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Mas o que aparece no livro do Levítico na leitura dessa segunda-feira da Quaresma? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ou seja, sejam semelhantes ao vosso Pai Celeste. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a gente perdeu a semelhança no pecado original. Então agora, para nos tornarmos semelhantes a Deus, a gente precisa buscar uma vida moral, uma vida de santidade, uma vida de configuração. Configurar é assumir a figura. Então eu fui criado no plano de Deus como imagem e semelhança. Mas agora eu preciso buscar essa santidade de vida para ser plenamente essa imagem e semelhança, para ser um outro Cristo. Parágrafo 258. Toda economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Quer dizer, a gente geralmente fala que Deus Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica, sim ou não? Porém, é claro que não tem nada que uma pessoa da Santíssima Trindade faz sem a outra. Então, Deus Pai cria, mas através do Filho e no Espírito. Deus Filho redime, mas por obra do Pai e pelo Espírito. E o Espírito santifica no Filho e em vista do Pai. Enfim, não tem nada que uma pessoa faça sem a outra. Parágrafo 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina dá a conhecer tanto propriedade das pessoas divinas como a sua única natureza. Então, o que é próprio? Propriedade em cada uma das três pessoas. E o que é único? Que é a natureza, a substância. Parágrafo 260. O fio último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita. Poxa, vamos lá. Toda a economia divina, o plano de salvação existe porque o ser humano pecou. Ele se afastou de Deus. Então, toda a economia divina, toda a obra de salvação, a missão do Filho, do Espírito, é fazer com que nós, que éramos criados à imagem e semelhança de Deus, voltemos à comunhão com Ele. Mas agora é uma comunhão infinitamente mais perfeita, porque poderemos ser filhos de Deus. E assim nós concluímos a nossa partilha de hoje. Depois temos aí o resumo, nos parágrafos 261 ao 67, mas não vou fazer a leitura desses tópicos, porque esse resumo já foi o que a gente acabou de fazer na consideração dessa nossa reunião. Enfim, nós ficamos por aqui e até o próximo estudo do Catecismo.